Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live. Vamos entrando. É um prazer tê-los aqui hoje. Hoje vamos falar sobre impugnação de EPI eficaz. Quem é que não quer descobrir esse segredo? Como é que a gente faz para impugnar o EPI depois da decisão do tema 1090 do STJ? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aí à nossa live. Vamos esperar o professor. O Sandro já pediu aqui para participar. Vamos entrando. Boa noite. Sejam bem-vindos. Deixa eu ir comunicando um pouquinho aqui sobre... Ó, o Sandro já entrou. Oi, Sandro. Boa noite. Oi, boa noite. Sandro tá de parabéns, tá de aniversário. Parabéns para você. Olha, que Obrigado. alegria ter você aqui no dia do seu aniversário, tirando um tempinho aí para o seu nível. Imagina, obrigado. Olha que legal. A gente descobriu que hoje é Happy Birthday. Happy birthday. Ó, é Happy de HEPI Birthday. Isso. Muito legal. Parabéns, muitas felicidades para você, viu? Um prazer ter você Obrigado. aqui com a gente. Imagina, prazer, Quero dar privilégio. também prazer enorme. Quero dar as boas-vindas para os nossos alunos do FCAE, sempre queridos. Quero agradecer a todos vocês aí. Pessoal, para a gente poder contextualizar e não perder muito tempo com a nossa live de hoje. Quero, então, mais uma vez cumprimentar, parabenizar você, Sandro, obrigada. Pessoal, Obrigado. para a gente poder contextualizar, nós tivemos aí uma decisão do STJ, que foi publicado o acórdão no mês passado, falando que, em princípio, os EPIs vão descaracterizar o tempo especial. E a gente tem observado, na prática, o Sandro é um engenheiro de segurança, além de engenheiro de segurança, ele também é advogado, então ele tem todo esse conhecimento técnico e jurídico, e ele faz perícias nas empresas e ele observa a quantidade de pessoas que não tem EPI eficaz. Ele dá parecer, inclusive, sobre isso. Depois, se vocês quiserem o contato dele, já fica aí a dica para contatá-lo. Mas é importante a gente entender que muitos EPIs, na verdade, acabam não sendo eficazes. Só que essa informação vai para o PPP. Então, é um pouquinho sobre isso que a gente vai tratar aqui. Então, quero dar aqui mais uma vez as boa noite para o nosso convidado de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. É isso aí, Sandro? Pessoal, tá travando? Aqui não tá travando, não. Tá travando aí, Sandro? Tá um pouquinho lenta aqui a conexão, Ah, é onde você mas tá, dá né? para ouvir. Tá, Acho que deve estar com um pouquinho de delay só. tá. Ai, que bom. O pessoal tá tudo certo aí. Beleza. Bom, pessoal, então, o Sandro e nós vamos aqui tratar um pouquinho sobre o tema 1090, que o STJ disse que, a princípio, o EPI eficaz no PPP, a indicação de sim no PPP será suficiente para descaracterizar o tempo especial, ressalvado, e aí assim, a premissa é essa, o EPI vai descaracterizar o tempo especial em princípio. Ressalvados os casos de situações que não tenham tecnicamente como ter o EPI eficaz. E nesse ponto, o tema 1090 ficou meio em aberto, ele deixou a desejar essa questão de quais seriam esses EPIs. E o IBDP entrou como amicus curiae nesse processo, está com amicus curiae nesse processo, na verdade, eu fiz os embargos de declaração, eu fiz a sustentação oral, e o Diego Schuster, que é também o diretor responsável por esse tema, ele elaborou, junto com o IEPREV, os embargos de declaração e foram apresentados ali dentro do prazo para a gente ter esse esclarecimento de quais seriam os agentes nocivos que não teriam EPI eficaz. Por quê? Porque esse tema 1090, ele vem, na verdade, do IRDR 15 do TRF da 4ª Região,
que definiu nesse RDR15 alguns agentes nocivos que tecnicamente ou juridicamente não teriam EPI eficaz, que seria o ruído, por causa do tema 555 do Supremo, seria o benzeno, porque tem um parecer da Fundacentro, o cancerígeno, porque está no decreto 3.048, mas já teve mudança em relação a isso, o calor, a pressão atmosférica normal, periculosidade. Então, o TRF4, ele trouxe algumas situações que não teria EPI eficaz. Mas quando o STJ traz essa questão de salvo exceções, ele não discrimina quais são essas exceções. Então, isso ficou um pouquinho em aberto. E essa questão que eu quero colocar para você, Sandro, para a gente poder abordar aqui um pouquinho. Diga para mim, teria algum agente nocivo que realmente, tecnicamente falando, não teria EPI eficaz por sua natureza? Tem sim. Se nós pensarmos, vamos pensar primeiro no agente físico, vamos pensar no calor. Vamos imaginar veja só, na minha prática, eu estou prestando serviço para um frigorífico. Domingo passado estive de manhã acompanhando uma limpeza de uma caldeira, por exemplo, retirada de cinza de uma caldeira. A caldeira ela foi desligada na sexta-feira à noite. Domingo de manhã ele foi fazer a limpeza porque a caldeira ela tem que esfriar. E o trabalhador ele entra na caldeira, lá na grelha, quente, uns 45 graus lá dentro. Tá? E aí ele estava. Agora me diga, que EPI para calor vai proteger esse trabalhador? Vai neutralizar a ação do calor nessa atividade? Não tem. Ele vai trabalhar ali dentro daquela caldeira, vai sentir calor. Esse exemplo a gente pode aplicar também para um trabalhador que trabalha ao ar livre. Então, temos uma decisão da TNU que permite a aposentadoria especial para trabalhadores expostos ao sol, uma fonte natural de calor. Então, um trabalhador que trabalha numa rodovia, vamos lá, que EPI que você vai dar para ele para proteger aquele calor? Um chapéu? Não vai proteger. E se você observar esse trabalhador, ele vai estar cheio de roupa. Imagine um motosserrista numa área florestal, um trabalhador que trabalha na agricultura, um trabalhador que trabalha na silvicultura, um trabalhador que trabalha na colheita florestal, por exemplo, usando uma motosserra. Ele está todo paramentado, ele tem que usar um EPI para evitar um acidente. Uma calça, por exemplo, nós chamamos de uma calça pega-corrente, ela tem umas 7 ou 8 camadas. Imagina o calor daquela calça num ambiente quente. Estamos tendo agora recentemente, e tem se repetido a cada ano, essas ondas de calor no Brasil. Imagine um trabalhador trabalhando debaixo de uma temperatura de 30 graus, 40, 35 graus Celsius com todas essas roupas. Aí como que eu vou dizer que esse EPI ele vai proteger o trabalhador do calor? Então não protege. Nós temos uma outra situação também, por exemplo... Mergulhador de plataforma, Sandro, que a Irene está perguntando aqui. O mergulhador de plataforma também não tem, né, como ter EPI eficaz? Não tem. O mergulhador não tem. Então, existem procedimentos para quem trabalha sob pressão hiperbárica, anexo número 6 da INR15, você tem programas ali de descompressão para evitar um dano maior à saúde desse trabalhador. Mas não existe um EPI eficaz para esse trabalhador. Então, do mineiro de subsolo também não tem, né? Não, mineiro também não tem. Não, então, quer dizer... Com arma de fogo, o vigilante tem o colete à prova de balas, mas a cabeça dele não está protegida. A cabeça dele está totalmente desprotegida. Vamos imaginar também um trabalhador, um eletricista de manutenção. Até eu passei para você aquele vídeo, é um vídeo forte, onde temos um trabalhador que infelizmente faleceu por conta de um choque elétrico. Ele está todo paramentado, está usando os EPIs, luva, avental, capacete, óculos, calçado de segurança, mas não evitou o choque elétrico. Então, veja, nessas situações, o que vai proteger o trabalhador são procedimentos. Então, EPI, você dizer lá, trabalhador, um eletricista de manutenção, a empresa fornece EPI eficaz? Sim,
tem o CA, e você vai verificar o CA, o tipo de equipamento, é um calçado de segurança, é um capacete, é um óculos de segurança, é uma luva, muitas vezes é uma luva de raspa de couro ou de vaqueta, não é nem uma luva isolante, mesmo que fosse uma luva isolante, isso não vai evitar. Não, um arco elétrico, por exemplo, com 13 mil volts, isso aí vai torrar o trabalhador, vai torrar, vai desintegrar o EPI e o corpo do trabalhador também. Então, Sandro, mas olha só, se a gente sabe desses casos específicos que não tem EPI eficaz, mas se eu tiver no PPP a informação de sim, dizendo que tem EPI eficaz, como que, por mais lógico que pareça, por mais óbvio que pareça, agora com a decisão do STJ, mesmo que a gente saiba que não tem EPI eficaz para eletricidade, para pressão atmosférica normal, para esses exemplos que você deu, como que o advogado, a advogada conseguiria fazer essa impugnação nesse caso? Tá ali no PPP, EPI eficaz, ele vai ter que dizer, olha, não tem, por causa das questões técnicas, trazer essa parte técnica, o que você acha? Isso, então vamos lá na base, o que é o conceito do equipamento de proteção individual e qual é a responsabilidade do empregador em relação ao EPI. Onde nós vamos buscar essas informações? Na norma regulamentadora número 6. Então, na norma regulamentadora número 6, está escrito lá, muito claro, que o equipamento, o empregador deve fornecer o equipamento de proteção individual adequado àquele risco. Primeiro eu tenho que verificar as características daquele EPI, se ele é adequado ao risco. Essa informação nós vamos buscar aonde? No OCA, no certificado de aprovação daquele EPI. Então eu tenho que verificar nas descrições, nas informações que nós temos no certificado de aprovação, se aquele EPI ele é adequado para aquele risco. É muito comum isso acontecer, nós encontrarmos EPIs inadequados, principalmente para substâncias químicas, para gases, para vapores, para solventes, para neblinas, para névoas. Tá? Então, eu não tenho essa informação lá no certificado de aprovação. Então, quando a gente fala de substâncias químicas, por exemplo, antes de eu fornecer o EPI adequado, eu tenho que verificar, tenho que estudar qual é a atividade do trabalhador, quais são os agentes nocivos que estão presentes naquela atividade. É muito importante, quando nós falamos de EPI para agentes químicos, eu tenho que saber qual é a concentração daquela substância naquele ambiente. Porque a partir da concentração daquela substância no ambiente é que eu vou saber selecionar o EPI adequado, aquele filtro químico que seja adequado. Então aqui eu já tenho várias evidências, eu já tenho várias informações para contestar, para dizer que esse EPI ele não é adequado para aquele risco. Posso dar um exemplo prático? Então veja só, como perito, eu fui perito judicial, perícias de insalubridade e periculosidade na Justiça do Trabalho. Uma vez eu fui fazer uma perícia, o trabalhador ele trabalhava no setor de expedição, ele manuseava peças que estavam encharcadas com óleo, esse óleo mineral ele é utilizado para que a peça não oxide, não enferruje durante o armazenamento e o transporte. E aí eu perguntei se ele usava luva, ele falou que sim. Quando nós fomos ao local de trabalho para fazer a verificação, tinha um trabalhador que estava fazendo a mesma atividade que ele, utilizando uma luva. A luva que ele estava utilizando, uma luva de algodão. Quer dizer, não era uma luva impermeável, aquela luva de algodão estava encharcada. Se você tirasse a luva de algodão e entorcesse, saía meio litro de óleo daquela luva. Em contato com a pele, acaba potencializando a ação daquele óleo mineral na pele. Eu caracterizei aquela atividade como insalubre até em grau máximo, né? O 13 da norma regulamentadora número 15. Aí você vai lá no EPI, no PPP desse trabalhador, está escrito EPI eficaz? Sim. Você vai verificar o CA, uma luva de algodão. Quer dizer, não é uma EPI eficaz. É isso que a gente vai ter que verificar, né, Sandro? Na verdade, vai caber à advocacia entrar no PPP, buscar o CA lá no Ministério do Trabalho, pesquisar esse certificado de aprovação
verificar que tipo de agente é aquele, que tipo de EPI ele está usando e tentar raciocinar, porque a gente não é advogado. Eu, para mim, se eu olhasse lá uma luva de algodão, eu não ia. Ah, algodão, tá, mas e daí? A gente vai ter que ter esse discernimento técnico para dizer, olha, essa luva de algodão não vai servir para determinado tipo de agente. E aí que vai do conhecimento e do estudo técnico, né? Para a gente poder entender, porque a gente tem um raciocínio muito, muito jurídico. A gente vai para o lado legal e, na verdade, a questão é muito. Isso que você falou é extremamente técnico. Como é que eu vou adivinhar que aquela luva, aquele CA, aquela luva que é de algodão não serve para aquele tipo de agente? Porque não tem essa Adriana, noção, né? Adriana, uma técnica muito importante também é nós, na entrevista do nosso cliente. Então, nós perguntarmos, tirarmos, extrairmos o máximo de informação do cliente. O que ele fazia, onde que ele trabalhava, como que era aquele ambiente, se tinha ventilação, se tinha iluminação natural ou artificial, como que ele manuseava aquele produto, se ele estava usando máscara, é muito comum para substâncias químicas, né? Forneceu máscara. Mas, por exemplo, eu não posso usar uma máscara porque eu estou com a barba, não fiz a barba. Eu tenho que ter um programa de proteção respiratória, tenho que fazer a barba todo dia e perguntar para o trabalhador, olha, você fazia a barba, a empresa obrigava você a fazer a barba diariamente? Quando você estava usando a máscara, você sentia o cheiro da substância? Se ele sentiu o cheiro é porque o EPI não estava funcionando, não estava protegendo esse trabalhador. Né? E eu tenho que saber também quais são as características daqueles produtos, daquelas substâncias, quais os equipamentos que ele estava utilizando, quanto tempo ele ficava exposto àquele tipo de atividade. Então, são várias informações que a gente pode extrair do nosso cliente para a gente poder fazer uma contestação. Provar, mostrar que aquele EPI não é um EPI adequado, como exige a norma regulamentadora número 6. Além disso também, Adriane, é uma coisa muito importante também, que tanto na norma regulamentadora número 6, como na norma regulamentadora número 1 agora, a partir de 3 de janeiro de 2022, nós temos o PGR, a norma regulamentadora número 1, que substituiu a NR9, o antigo PPRA. Ele traz ali 2, 3 vezes, ele repete aquela hierarquia de proteção. Então, primeiro eu tenho que tentar eliminar o risco, depois eu vou ter que tentar substituir aquele agente de risco, aquele perigo, depois eu vou tentar medidas administrativas, medidas de ordem geral, medidas de proteção coletiva. O equipamento de proteção individual, ele é a última ratio, ele é o último recurso a ser utilizado para proteger o Quando trabalhador. nada deu certo, aí utiliza o EPI, né? Então, quer dizer, se nós pegarmos lá o artigo 19 da Lei 8.213, no seu inciso primeiro, na linha A, lá, no inciso primeiro do artigo 19, ele vai dizer que é a obrigação da empresa fornecer, né, eliminar os riscos através das medidas de proteção coletivas e individuais. Eu tenho uma hierarquia. Primeiro, as medidas de proteção coletiva. Por último, as medidas de proteção individual. E as empresas, elas acabam invertendo essa ordem. Claro. Sandro, em relação... Tem muita gente aqui com dúvida, que eu acho que muita gente fala sobre isso, principalmente depois da Covid-19, em relação aos agentes biológicos. Como é que fica essa questão do agente biológico? Ele realmente... a gente tem um EPI eficaz, não tem um EPI eficaz tecnicamente, dá para dizer, olha, é possível ter um EPI eficaz para realmente neutralizar a exposição ou tecnicamente falando, isso é inviável? Não dá para dizer que nós temos... Assim, veja só, vamos fazer a seguinte afirmação. Nós até temos EPI eficazes para agentes biológicos, mas não são os EPIs que são utilizados nos hospitais, nos postos de saúde, porque eu tinha que ter um EPI que proteja completamente o trabalhador.
A partir do momento que ele fica com mucosa exposta, com pele exposta, não tem um procedimento para retirada daquele EPI contaminado, daquela luva contaminada, daquela máscara contaminada, uma proteção para descarte. Existe um manual de biossegurança, existe uma metodologia, uma norma de biossegurança que protege os trabalhadores da saúde, por exemplo, quando eles eles sofrem acidentes com perfuro-cortantes. Então, uma agulha contaminada que vai atravessar a luva e vai perfurar a pele dele. Uma agulha contaminada com sangue ou com outras secreções, quer dizer, que luva vai proteger esse trabalhador? Não tem uma luva. Você vai dizer que ele está protegido por uma luva se aquela luva, a agulha perfurou a luva? Não é uma EPI eficaz. Tá? Então você veja que eu tenho várias situações e até eu tenho um protocolo de segurança quando isso acontece, onde o trabalhador ele precisa tomar um coquetel de medicamentos lá para evitar uma hepatite, uma HIV, outras doenças infecto-contagiosas. Sandro, você já chegou a fazer perícia em consultório dentário ou consultório médico? Por que eu estou te perguntando isso? Porque tem um tema julgado pelo Juizado Especial Federal, pela Turma Nacional de Uniformização, é o tema 188. E nesse tema, a Turma Nacional entendeu que não teria como enquadrar um contribuinte individual especial, porque ele não poderia ser beneficiado assim da sua própria torpeza, porque ele não se forneceu o EPI eficaz, já que ele não tinha subordinação, ele é o responsável pelo seu fornecimento de EPI, e que então esse EPI ele não poderia ser beneficiado porque o EPI era a responsabilidade dele. Mas claro que todo dentista, por norma, inclusive, acho que da própria atividade dele, ele tem que usar, né, a luva, a máscara, mas ainda que ele use e tudo isso por causa da sua própria profissão, ainda assim, ainda que ele não esteja no ambiente hospitalar, mas ele está no consultório, o EPI não poderia ser eficaz, né? Não, eu faço muitos laudos para médico, consultório médico, para dentistas também. Por mais que ele tenha o EPI, eu não considero o EPI eficaz, porque realmente não é eficaz. Vou te dar um exemplo particular. Na Covid, durante a Covid, teve uma vizinha minha de mesmo andar do meu prédio lá que morreu, dentista. Ela morreu, pegou Covid e morreu. E ela estava trabalhando normalmente. Ela não parou de trabalhar, tinha consultório, tomava todos os cuidados, né, e acabou morrendo por causa da Covid. Tá? Deixa eu dar um exemplo meu aqui também. Veja só, durante todo o período de Covid, né, eu sou professor aqui na Universidade Federal do Paraná, e durante o período da Covid nós não tivemos aulas presenciais, apenas aulas online, e ficamos todo esse tempo nos cuidando, né? No primeiro dia, em 2000, eu lembro que foi em janeiro, fevereiro de 2022, se eu não me engano, quando nós voltamos para as aulas presenciais, com todos os protocolos de segurança, com vacina, já tinha tomado 2 vacinas para a Covid, a utilização de máscara, distanciamento. Eu peguei Covid no primeiro dia de aula, com EPI, com protocolos de segurança. Peguei Covid. Né? Infelizmente, para mim, não foi, não tive nenhum problema, mas foi diagnosticado com Covid. Com todos os procedimentos de segurança, com a utilização de máscara, né? Como eu não sei, mas acabei pegando. 3 anos de Covid sem pegar. Porque, na verdade, até a sola do sapato, quando a gente entra em casa, ela está contaminada. Vocês continuam tirando o sapato, gente, em casa? Eu, depois da Covid, não entro mais com sapato em casa. Porque você acaba trazendo na sola do sapato agentes dos mais diversos, agentes nocivos, inclusive o biológico, né? Coliformes fecais e tudo, a gente traz para dentro de casa. Então, tem que tirar o sapato, porque a contaminação continua existindo. Não de Covid, mas só de outros agentes também, né? Quando eu falei aqui do EPI, né, então eu tenho toda uma técnica para retirada daquele EPI. Tirei, toquei numa superfície contaminada,
com qualquer bactéria, com qualquer vírus, ele sobrevive nessas superfícies. Claro que por um tempo muito menor, mas ele sobrevive nessas superfícies. Então, toquei sem a luva, levei a mão aos olhos, levei a mão ao nariz, levei a mão à boca, eu me contaminei, estou contaminado. Quer dizer, qualquer momento de descuido, eu posso me contaminar. O ambiente hospitalar é um ambiente extremamente hostil, contaminado, né? É difícil você eliminar todos os agentes nocivos biológicos no ambiente hospitalar. Então, a probabilidade de você adquirir uma doença ela é muito grande, né? E principalmente aquelas bactérias super Sim, resistentes. sim. E, Sandro, em relação aos hidrocarbonetos, Ah, aos agentes químicos, de forma geral, assim, óleo mineral, como é que fica essa questão? Como é que a gente consegue? Porque, assim, a maioria dos PPPs, elas trazem o creme protetor, e o creme protetor, tecnicamente, ele protege, porque tem aquela questão, assim, de você achar que está protegido, porque eu, assim, na minha visão bem leiga no assunto. Eu acho que o creme protetor deixa a mão muito lisa e ele não consegue manusear as ferramentas, pegar ali o alicate, os instrumentos de trabalho, ou mesmo quando ele coloca a luva, ele também às vezes não, ele precisa sentir às vezes aquele maquinário, aquele parafuso, enfim, é para ele apertar. Acho que ele não tem a sensibilidade igual ele teria se não tivesse com a luva. Então, me explica um pouquinho como é que é essa realidade aí do agente nocivo em relação aos químicos, por favor. então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa deixar muito bem claro, tá, que não vamos colocar a culpa aqui em cima do EPI. Os EPIs eles são adequados, são bons. Nós temos EPIs com excelente qualidade no Brasil, EPIs tanto nacionais como importados. O problema não está no EPI, o problema está no trabalhador que não utiliza o EPI durante todo o período de trabalho. Então, vamos pegar esse exemplo que você deu do creme de proteção. O creme de proteção, e veja só, eu tenho que passar ele em toda a superfície das minhas mãos. Não adianta só chegar lá, colocar, dar uma esfregada na mão e achar que está funcionando. Não está. Eu tenho que passar direitinho. Agora, o que acontece? O trabalhador, ele começa a jornada de trabalho dele cedo, 7, 8 horas da manhã, passa o creme, depois, durante o dia, não passa mais o creme. Ele foi ao banheiro, ele lavou a mão, ele utilizou, de repente, água, se for um creme óleo resistente, ele não é resistente à água, né? Então, ele vai sair com a água. Por exemplo, para hidrocarbonetos, né? Então, eu utilizo um creme óleo resistente. Eu vou passar e eu posso manusear aquele óleo, aquele solvente com o creme nas minhas mãos. Mas se eu passar água na minha mão, aquele creme ele vai sair. O que acontece muitas vezes é que eu não tenho um procedimento, eu não tenho como comprovar que o trabalhador ele utilizou o creme de proteção durante o dia todo, ele reaplicou aquele creme nas mãos dele. Tá? Então, eu tenho que comprovar que eu tenho um procedimento, um treinamento, uma ordem de serviço, para que o trabalhador ele reaplique esse creme ao longo da jornada de trabalho dele. E isso também é muito importante conversar com o trabalhador, com o cliente, e perguntar: você usava creme de proteção? Ah, usava. Quantas vezes por dia você passava o creme? Ah, uma vez, duas vezes, uma de manhã e uma depois do almoço. Pô, aí não dá, né? Porque você tem o suor que vai retirar o creme também, a própria pele vai absorver aquele creme, então eu tenho que reaplicar o creme várias vezes ao longo da jornada de trabalho. Tá? Veja só, você está falando do creme, mas a gente pode falar também em relação à luva, aquele exemplo da perícia que eu fiz, tá? Então o trabalhador usando uma luva de algodão, tinha que ser uma luva no mínimo e uma luva impermeável, né? Para evitar que aquele óleo tivesse contato com a mão do trabalhador. Sim. Tá? Uhum.
A gente tem muita. Gente, na verdade, é muita coisa. E eu tô vendo aqui todo mundo perguntando o que que eu faço, o que que eu faço. Falei, olha, se você chegou até aqui comigo é porque você já entendeu que a gravidade desse tema aí dos EPIs, dos pedidos de aposentadoria especial, realmente é um tema muito técnico, muito jurídico. Cada caso é um caso. A gente tem que realmente aprender tecnicamente. O pessoal fala assim, mas eu não vou mais fazer especial, não vou mais conseguir. Vai sim, só que precisa usar o argumento correto, o argumento técnico, o argumento que vai realmente convencer, porque a decisão do STJ coloca assim, olha, se você provar que houve dúvida ou divergência, vai conseguir comprovar esse tempo especial. Então é por isso que eu e o professor Sandro Andrioli aqui, nós preparamos um curso completo para vocês, gente, 100% prático sobre impugnação de EPI, tanto com questões técnicas quanto jurídicas. São quase 4 horas aí de aula, né, Sandra? A gente traz casos concretos, PPPs, explicações técnicas aí acessíveis para você entender exatamente o que fazer. O pessoal aqui pergunta, como é que eu faço então para impugnar o EPI eficaz? E aí, nesse curso, você vai conseguir entender um pouquinho como é que você faz para trabalhar nisso com mais preparo, mais confiança e menos improviso, porque não dá para falar qualquer coisa. Eu tenho impugnação genérica, que é aquela que você faz uma impugnação geralzona, que fala tudo e não fala nada, e aquela argumentação técnica, realmente com argumentos adequados, pegando o CA, pegando a informação, pegando a NR15, a NR1, a NR6 e todas as questões aí de EPI. Então, para vocês aqui que estão aqui na live com a gente liberou uma condição especial para vocês, com acesso vitalício, e o bônus para esse curso são 12 vezes de R$ 51,40. Então, o que você quiser garantir aí, recebe o link, coloca aqui na live, pessoal, EPI. Só escrevam isso, EPI, e aí vocês vão receber o link aí do curso, o curso que eu e o Sandro, nós gravamos, e agora é a hora de virar a chave para parar de aceitar a EPI eficaz como desculpa. Começa a usar o conhecimento técnico e jurídico aí para garantir o direito dos seus clientes. A gente espera todo mundo lá. Esse curso foi feito especialmente para vocês. Eu estava agora em Curitiba, Sandro, a gente se encontrou lá em Curitiba, e o Sandro falou assim, olha, tem gente falando que agora não vai mais enquadrar especial, tem gente falando que agora com o EPI não vai mais enquadrar. Gente, não é nada disso. Tem sim argumentos, o que precisa é prestar atenção e usar os argumentos técnicos. Por isso que a gente está aqui nessa live, trazendo um pouco desse conteúdo para vocês, que é importante, mas tem muito mais coisa para a gente falar, e a gente tem aí todo esse argumento. Então, escrevam aqui, pessoal, EPI, e recebe aí o link do nosso curso para você aprender tecnicamente com uma aula minha e do professor Sandro sobre essa informação de EPI eficaz. Tem várias perguntas aqui em relação a ruído, Sandro. O que você Adriane, acha? só você fazer a pergunta ali, deixa eu só falar que está muito fácil para fazer essa impugnação. Não está difícil, não. Tanto que no nosso curso, nós vimos ali praticamente, nós analisamos vários CAs que estavam errados, com informações erradas. Então, se você vai em cima do CA, você mostra que aquele EPI não é o EPI adequado para aquele risco. Não precisam ficar assustados, desesperados, não é nada disso. Acabou a aposentadoria especial. Muito pelo contrário. Eu acredito que agora é o momento de a gente poder mostrar que realmente é um empregador vamos dizer que a maioria das empresas não estão protegendo adequadamente os trabalhadores. O PPP é um formulário, é um papel, ele aceita qualquer informação. Vai de nós, da nossa capacidade técnica também, de raciocinar e de criatividade também, de pegar aquelas informações e reverter ao nosso favor. E é muito fácil fazer isso. Tá? Então, não precisam ficar assustados, não, porque eu acredito que há uma possibilidade muito grande de reverter essa situação. Hein? A Daniele traz uma questão assim, bem interessante, é que ela coloca assim, é mais fácil as empresas colocarem
não colocar o sim no EPI eficaz. Mas, Daniela, o problema é que se a empresa não coloca o sim, ela responde. Ela pode responder o processo trabalhista, se está dentro do prazo de 5 anos, ela pode responder o processo fiscal, ela pode responder o processo até criminal, por não proteger o trabalhador que está exposto a agente nocivo. Então, a empresa, ela não coloca porque ela sofre sanções. Se ela fornece se o trabalhador está exposto a um agente nocivo e essa nocividade não é adequadamente neutralizada ou eliminada ou reduzida com o EPI, seja EPC ou algum elemento ali da ordem hierárquica da NR6, né, ou da NR1, ela sofre sanções. Então, é mais fácil para a empresa colocar que o EPI é sim eficaz e deixar que o segurado comprove. E é isso que o STJ decidiu. É ônus do segurado provar a ineficácia do EPI. Porque o PPP, segundo o STJ, ele tem presunção de veracidade. Não é absoluta, presunção relativa de veracidade. Então, vocês precisam trazer essa impugnação. E essa impugnação, pessoal, ela deve ser apresentada desde a petição inicial administrativa. Não deixem para a decisão judicial, não deixem para a petição inicial judicial. Por quê? Porque, como nós estamos com outro tema agora em discussão no STJ, que é o 1124, que ele está discutindo a questão dos efeitos financeiros, o ideal, gente, é que a petição inicial administrativa traga tudo que você precisa discutir naquele processo. Que fale sobre o EPI, que peça a inspeção, que peça a perícia técnica, que peça que apresente o rol de testemunhas. Então, é importante que vocês ali apresentem na petição administrativa essas informações para que vocês possam, desde o início, fazer essa impugnação da eficácia do EPI. Outro dia, eu mostrei nas minhas aulas uma decisão, Sandro, não sei se você chegou a ver, mas uma decisão do Juizado Judicial Federal da Bahia, em que ele nega o direito de uma enfermeira ao enquadramento do tempo especial, porque o advogado, a advogada, não impugnou a eficácia do EPI na petição inicial. E aí era um PPP de agente biológico, que a gente sabe que não tem EPI eficaz, mas pelo fato do tema 213 da TNU exigir que a impugnação deva ser feita desde a petição inicial, e uma vez não tendo sido feita, o Juizado Especial Federal da Bahia desenquadrou, reformou uma sentença, mandou o segurado devolver o dinheiro que recebeu por força da tutela provisória concedida. Então, veja que o prejuízo, pessoal, é enorme. Se você não faz a impugnação, deixa passar em branco, acha que porque morreram muitas vezes de Covid, não vai ter EPI eficaz. Lê do engano. Mesmo que tenha, que pareça mais óbvio, que pareça flagrante que o EPI não é eficaz, cabe a nós, advogados, advogadas, fazer essa impugnação. E não é, como eu disse aqui para vocês, não é uma impugnação rasa, não é uma impugnação genérica, é uma impugnação técnica. Por isso que é importante vocês fazerem esse curso que a gente está oferecendo para vocês. É uma oportunidade de estarem aqui, de terem aí a oportunidade de fazer esse curso, porque se você não colocar o EPI, não impugnar adequadamente, você corre o risco aí de nadar e morrer na praia. Então, coloca aqui, gente, EPI, para receber o link aí do nosso curso. Sandro, fala um pouquinho sobre ruído, por favor. Tá, bom, o ruído... aqui de ruído, vamos lá. Nós temos uma decisão do STF que é muito favorável para nós, né, em relação ao ruído, tema 555 do STF. Então, por mais que o EPI, que a empresa forneça o EPI, ele não vai ser suficiente para neutralizar a ação do agente agressivo. Esse trabalhador, ele tem direito à aposentadoria especial. O ruído, nós temos que informar, nós temos que ter a informação no perfil profissiográfico previdenciário do nível de exposição normalizado, né? Essa informação que temos que constar
no PPP. Existe uma discussão sobre a metodologia, sobre a técnica utilizada, né, que exige-se que se coloque ali a norma que foi utilizada para fazer a avaliação daquele ruído, que é a NHO 01 da Fundacentro. Porém, nós podemos utilizar também a NR15, o anexo 1 da NR15. Há uma redundância. Isso também a gente pode contestar, fazer essa contestação, demonstrando tecnicamente, legalmente também, pela legislação, pelas normas, que tanto uma como outra norma são adequadas para fazer a avaliação do ruído. Né? Não sei se tem mais alguma informação em relação ao ruído, mas eu creio que o ruído, assim, está... Acho que na verdade, o pessoal que perguntou... Gente, a Oneida perguntou, é o tema 555 do Supremo. Tá? O tema 555 do Supremo estabeleceu que para ruído não há EPI eficaz. Mas, pessoal, tomem cuidado, porque embora tenha essa questão que o Sandro muito bem colocou, que nós temos ali a decisão do Supremo, existe uma ADI no Supremo Tribunal Federal, a ADI 7773, que foi distribuída agora pela Confederação Nacional da Indústria, que está discutindo esse... na verdade, eles querem derrubar o tema 55 do Supremo. 555. Então, pessoal, mesmo que seja ruído, a minha dica para vocês aqui é façam a impugnação, porque a gente não sabe qual vai ser o resultado dessa ADI. E eu espero que o tema 555 não caia, não haja mudança de posicionamento, mas existe uma pressão muito forte das empresas em relação a essa questão dos EPIs para ruído. As empresas estão sendo condenadas a pagar o adicional do SAT, a pagar o adicional de insalubridade, por causa da questão do ruído, e porque o Supremo disse que não há EPI eficaz para ruído. E aí a gente tem, então, essa discussão. Sandro, você acha que o laudo da trabalhista ele acaba respondendo muitas questões relacionadas a essa parte dos EPIs? Porque mas o que eu faço agora? Eu entro com ação trabalhista ou eu acho que dá para vocês resolverem tudo no previdenciário? Mas se vocês tiverem um laudo da trabalhista, ajuda, né, Sandro? Você que faz ajuda. Ajuda. Até eu ia fazer um comentário aqui também, que é muito importante você, se não tiver um laudo de uma ação de insalubridade ou mesmo de periculosidade, que é uma ação trabalhista, peça para a empresa o fornecimento da ficha de entrega de EPI, porque nessas fichas de fornecimento do EPI, você pode extrair muitas informações importantes ali. Qual a informação importante que você pode extrair? E essa é uma informação, um laudo trabalhista de insalubridade, essa é uma informação que obrigatoriamente estará lá dentro desse laudo de insalubridade. Porque o perito, para caracterizar a insalubridade, ele não tem como ele não pedir a ficha de entrega de EPI. O que acontece? Muitas vezes a empresa não tem a ficha, muitas vezes a empresa ela registrou a entrega do EPI quando o trabalhador entrou, o trabalhador ficou 10 anos na empresa e nunca mais teve fornecimento do EPI durante aquele período trabalhado. Então, essa já é uma informação que você consegue impugnar fácil no PPP. Peraí, a empresa ela tem que fornecer periodicamente o EPI de acordo com o manual do fabricante, ao prazo de validade do EPI, e de acordo com o cronograma que está descrito lá no antigo PPRA, que está descrito agora aqui na norma regulamentadora número 1, que fala sobre o programa de gerenciamento de riscos.
Então, tem que ter um cronograma de substituição daquele EPI. Isso é muito comum quando nós fazemos perícias trabalhistas e insalubridade, a gente pede a ficha de entrega de EPI e está totalmente incompleto. Uhum. Não tem um Tem um olhar fornecimento técnico, né, para essa ficha. durante todo o período trabalhado. Quanto maior o tempo de trabalho daquele trabalhador na empresa, Claro. menos vai ter falhas, sempre vai ter falhas ali Ô, do Sandro, fornecimento. tem uma pergunta aqui do Bruno que eu achei bem interessante. Ele coloca assim, em câmeras frias, após 1h40, os EPIs deixam de ser eficazes. Como impugnar o EPI que diz o contrário? É verdade isso? Depois de 1h40, a pessoa lá dentro do frio deixa de ser eficaz? Deixa de ser eficaz o EPI? Olha só, hoje mesmo eu fiz uma impugnação de um laudo de insalubridade lá do frigorífico, foi exatamente sobre isso. Câmara fria, câmara de resfriamento, menos 20, menos 30 graus Celsius. Imagine um trabalho dentro de uma câmara dessa, menos 20, menos 30 graus Celsius. Tá? Então, a norma regulamentadora número 15, no anexo número 9, ele fala lá, ele vai citar o artigo, acho que o 268, se não me engano, lá da CLT. Então, você vai ter ali o limite de tolerância são 1h40. Se ele ficar mais de 1h40 dentro de uma câmara de resfriamento, uma câmara frigorífica, que é o nome técnico, fica mais de 1h40 ali dentro, tempo contínuo ali dentro, olha só, não há que se falar em EPI eficaz. Ele pode utilizar o melhor equipamento, pode utilizar um equipamento da NASA, mas se ele ficou 1h41 contínuo dentro de uma câmara frigorífica, você já não há que se falar em proteção. Pronto, você já ultrapassou o limite. Mesmo que ele esteja utilizando aquela proteção adequada. É Então, interessante que nesse caso sob o olhar previdenciário, Sandro, o INSS não aceita o frio depois de 97 para cá. Então, o INSS só aceita o frio até 5 de março de 97. E a jurisprudência entende que o que vai caracterizar o tempo especial do frio é a constância de entrar e sair da câmara frigorífica. Porque muitas vezes a pessoa não fica lá dentro o tempo todo, né? Ele fica um tempo, aí ele sai. E essa constância do sair e entrar na câmara frigorífica é o que vai dar a ele a permanência da exposição aos agentes nocivos, porque não é estar permanente dentro da câmara que vai caracterizar, mas é a intermitência de entrar e sair na câmara frigorífica, né? Exatamente. Eu também tenho que verificar, quando a gente fala em frio, a gente tem que verificar qual região mesotérmica pertence àquela localidade. Por exemplo, nós aqui no sul, nós estamos na região mesotérmica subtropical. Aqui, temperaturas abaixo de 10 graus Celsius já é caracterizado como insalubre e até mesmo especial. Em regiões mais quentes, nordeste, por exemplo, essa temperatura é abaixo de 15 graus Celsius. Eu tenho que verificar, tenho que fazer essa verificação também. Essa é uma verificação muito importante. Porque às vezes, não, a câmara frigorífica é de 14 graus, então não, peraí, está abaixo dos 15 graus, para aquela região mesotérmica, você já consegue caracterizar. Veja, tem vários detalhezinhos que eu preciso analisar, eu tenho uma tabelinha, tem que ir lá nessa tabelinha. Isso também se aplica, a gente está falando de frio, mas isso se aplica também para o calor também. Tá? Temos que tem que observar. E esses tempos de exposição. Esse curso, ele vai abordar, a gente falou ali sobre agentes físicos, químicos e biológicos, e a gente dá, na verdade, algumas dicas de como é que vocês fazem para impugnar o EPI. A gente ensina qual é o site que você entra, como é que você faz para impugnar, como é que você lê um EPI ineficaz, como é que você observa ali na ficha de... ali do certificado de aprovação, na ficha de informação de segurança do produto químico, na FISP, como é que você observa essas questões, como é que você faz para impugnar, e também tem um modelo de EPI, de impugnação de EPI para vocês, para que vocês possam, para ajudar vocês, porque, gente, olha só,
O PPP, ele é um formulário que traz inúmeras variantes. A gente nunca vai conseguir esgotar a matéria, porque realmente cada caso é um caso. Mas o que a gente procura trazer para vocês nesse curso é justamente ensiná-los a enxergar tecnicamente. E vocês vão ter que realmente pesquisar o creme protetor, a máscara, como que vocês analisam, onde está a norma, qual a norma que você procura, como é que você faz para impugnar, para que vocês não façam uma impugnação genérica, para que vocês façam uma impugnação realmente substancial e não fique naquele Ctrl-C, Ctrl-V. O que eu deixo aqui a dica para vocês contratem um engenheiro de segurança. O Sandro está aqui ele pode ser contratado por vocês. Olha só, qual é a ideia? Por exemplo, eu tenho aqui 10 empregados de uma empresa e todos eles com um PPP de eletricidade. Contrata um engenheiro de segurança que pode fazer um parecer técnico sobre esse EPI e vocês colocam esse parecer no processo de vocês. O que vocês não podem é deixar o PPP ali entrar, distribuir ele solto, sem nenhuma impugnação. E, aliás, eu já deixo aqui qual que é o Insta do Sandro, tá aqui comigo, né? Mas, Sandro, me dá aí o seu Insta de novo, só para eu colocar aqui no... Sandro Andrioli Bittencourt. Só colocar ali Sandro Andrioli Bittencourt, já vai me achar. Não é ele só, Andrioli, isso. Bittencourt. Andrioli é com I e com um L só. Bittencourt é B-I-T-T-E-N-C-O-U-R-T. Ó, pessoal, o contato do Sandro tá aí para vocês entrarem, porque acho que é isso, né? Sandro Andrioli Bittencourt. Aí. Gente, não é tudo junto, não é arroba tudo junto ali, o arroba é só Sandro underline Bittencourt. Mas se colocar ali, buscar lá, esse nome que vai aparecer. Exatamente. O que vocês não podem é deixar passar em branco isso, gente. Tem que impugnar a eficácia do EPI. Não pode. Agora, o pessoal está perguntando como é que eu faço? Emendo a inicial impugnando a eficácia do EPI? Se você tiver no prazo de emendar a inicial, pessoal, façam a emenda. Se distribuir o processo, não impugnou o EPI eficaz, se tiver como você emendar a inicial, corra lá e faça a impugnação. Se vocês estão com o processo em andamento, o processo está na fase de instrução, façam a impugnação, apresentem ali a réplica, apresentem a prova. Ah, mas meu processo já tem sentença, já está no recurso. Veja como é que está o EPI, analise como é que estão as decisões dos tribunais ali da sua região, verifique essas questões, pesquise como tem sido o entendimento do tribunal. O Juizado Especial Federal tem o tema 213, que já é antigo, e, na verdade, o tema 1090 do STJ, ele é um casamento, vamos dizer assim, entre o tema 213 da TNU e o 555 do Supremo. Então, as questões levadas ali para serem impugnadas do tema 213 são exatamente os pontos exemplificativos que o STJ trouxe no 1090. Verificar se o EPI é adequado ao risco, se ele tem certificado de aprovação, se existe conservação, troca, guarda do EPI, troca periódica, se teve higienização, manutenção, treinamento, todas essas informações, ficha de fornecimento de entrega. E mesmo que tenha, pessoal, como o Sandro bem disse aqui, às vezes tem a ficha de fornecimento de entrega e aquele EPI é uma máscara, um creme protetor de 100 miligramas e ele recebeu aquela máscara, aquele creme a cada 6 meses. Então, ele foi insuficiente para aquele EPI. Então, a gente agora precisa. Recomendo a vocês fazerem uma anamnese com o cliente, com o segurado. Olha, vai para casa, leva esse questionário, responde com calma e façam ali uma análise técnica sobre os EPIs, para que ele possa verificar se ele recebia a ficha de fornecimento de entrega, quando era recebido, se ele assinava, se ele não assinava, se ele teve treinamento, como é que ele guardava esse EPI.
Ele levava para casa esse macacão todo cheio de benzeno lá. Imagina o frentista do posto de combustível. Quem é que lava esse macacão seu, né? Você leva para casa ou contamina com todo mundo da família aquele macacão cheio de benzeno, ou é o posto de combustível que lava? Como é que funciona isso? Você sai do hospital com o jaleco, você deixa o jaleco lá, quem é que lava, quem é que higieniza? São perguntas que a gente vai ter que aprender a fazer. Porque realmente, pessoal, isso agora é uma questão técnica e está batendo nas nossas costas. É do autor o ônus da prova. E não adianta a gente discutir, esbravejar. Mas como é impossível? Gente, não adianta discutir. O IBDP e o IEPREV, nós entramos com um embargo de declaração para pedir modulação, porque a decisão não modulou. Nós estamos pedindo modulação. Estamos pedindo para que o STJ esclareça quais agentes nocivos que não têm EPI eficaz, porque eles falam no acórdão, mas ele deixa bem genérico, ele não especifica. Isso ficou nebuloso. Então, nós estamos pedindo a modulação, que não aconteceu. Estamos pedindo para que eles esclareçam quais agentes nocivos a gente não precisaria impugnar. Cancerígenos, ruído, biológico, pressão atmosférica normal, mas nós não temos essa resposta nesse momento. Portanto, todos os agentes nocivos devem ser impugnados, pessoal. Todos, e de forma técnica, e não de forma genérica, repito e reitero. Porque a gente não pode, olha, Márcia, se o pedido foi de revisão de 2018 e a propositura da ação foi no ano passado, será efeito? Então, Márcia, entendo que não. Se você já tem ali o processo, já está em andamento, você está apenas complementando essa prova, juntando ali instrução probatória, o INSS sabe que esse período é especial. Isso não é um documento novo, gente. Isso não é um fato novo. E aí, vejam, ótima pergunta aqui da Luzia. A empresa fechou. Gente, o item 5 do tema 1090, ele fala assim: qualquer outro meio de prova que possa ser produzido. Gente, não precisa. A empresa fechou, junto à prova testemunhal, de repente foto, alguma coisa que demonstre. Até exame de saúde. Por exemplo, imagine que ele está exposto sei lá, um agente químico e ele tem mercúrio no sangue por causa do produto químico. Ele tem dermatite de contato por causa da luva. Ou ele tem perda auditiva, que é uma característica própria de quem está exposto ao ruído. Até os exames dele de saúde, até o exame de sangue, às vezes, ele traz a resposta de que ele usava determinado tipo de produto químico e, por causa disso, ASO, se ele tem atestado de saúde ocupacional. Porque o ASO, o exame admissional, exames periódicos, traz exposição a químico, exposição a agente físico. E aí, você coloca a dúvida, gente. Vejam, pessoal, a dica de ouro. Coloquem EPI aí, recebam o link do curso, gente. Olha só, a dica de ouro. Você não precisa provar que o EPI neutralizou, gente. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é provar, é demonstrar a dúvida. Demonstrar a divergência das informações, ok? É a dúvida, não é a neutralização, não é a eliminação, é colocar em dúvida. Uma vez colocado em dúvida, o tempo deve ser caracterizado como especial. O STJ disse isso. Então, assim, gente, a decisão não foi ruim. Não foi ruim, ela foi boa. A gente só precisa de ajuste. Né? E não vai dizer que pegou de surpresa, porque a gente já tem isso, a gente já está discutindo isso há muito tempo. E o tema 203 da TNU já é de 2022, 2023. Então, vejam, a gente precisa prestar atenção nesses detalhes. E a gente tem que finalizar essa live, porque a gente já está aqui há 1 hora, o Sandro tem que dar aula. Não, Adriana, veja só, tudo isso que você acabou de falar nesses últimos 5 minutos, tudo isso está dentro do curso de quase 4 horas, todos esses detalhes, todas as informações, todas essas dicas estão lá dentro do curso, de forma mais detalhada,
Com Exatamente. exemplos. São quase 4 horas de aula só sobre impugnação de EPI eficaz. Eu não estou falando de o que é especial, para que serve. Não, gente, o curso é só de impugnação de EPI eficaz. São quase 4 horas de curso para você, assim, não deixar, para não deixar dúvidas, tá bom? Tem várias Isso vai te dicas ajudar. importantes. Tem várias dicas importantes lá dentro do curso. Exatamente. E o Sandro, maravilhoso, no dia do aniversário dele. Gente, happy birthday de EPI. Obrigada, Sandro. Maravilhoso. Obrigado. Sempre maravilhoso. Gente, contatem o Sandro, peçam aí o parecer dele. Ele pode ajudar vocês também. Se vocês tiverem dúvida, comprem lá nosso curso, escrevam aí EPI e vai ser um prazer te receber lá, tá bom? Beijo, Bom. obrigada, Sandro. Gente, obrigado, Andy. Tchau, gente. Live Abraço. gravadíssima, tá? Vai deixar aqui para vocês assistirem depois, ok? Tá Um bom. beijo grande Tchau. para vocês. Com Deus. Até a próxima. Escrevam aí, EPI. Beijo. Tchau. Tchau. Obrigada, Sandro. Parabéns. Obrigado a você. Um abraço. Abraço.